A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva? Sim, isso algumas vezes acontece, mas a maioria das pessoas cria para si mesma muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pelo total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta. Qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela? Na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com eles. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa, e as influências do ambiente determinam-se se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, por meio da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual ou econômico. Esse método de escolher associados não seria egoísta? É um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar o sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção de associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos deles. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou para o fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos? Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área de atuação for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Resumo. Existem 3 coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses 3 fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida, um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente definir. Os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, por meio da qual todos os hábitos acabam se tornando pensamentos, e o elemento tempo. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens, de forma inviolável. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas com uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas pelo hábito da alienação com a colaboração do tempo. Samuel Insull não perdeu o seu império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. Ele começou a perder muito antes da crise, quando tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se em algum momento um homem
da mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação do ritmo hipnótico e do tempo, esse homem foi Samuel Insull. Estou escrevendo sobre o Sr. Insull baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas, os quais datam desde o tempo em que servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial até o momento de sua tentativa doentia de fugir de si mesmo. Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o Sr. Insull, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. Pegue qualquer circunstância que você deseje, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou de todo o sucesso. Franklin D. Roosevelt assumiu seu gabinete com um estrondo durante o seu primeiro mandato, mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. Seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. A trabalhar na busca de seu propósito, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se formando uma força estupenda, com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergências, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o maior problema, e ele respondeu: não é uma questão de maior ou menor. Nós temos apenas um problema, e esse problema é parar o medo e o suplantado pela fé. E a nação estava vagarosamente, mas no caminho certo, saindo de uma vez por todas da selva da crise. No final do seu primeiro mandato, marque bem o elemento tempo. O presidente havia consolidado de forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando, pronta, desejosa e entusiasmadamente apta a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse. Esses são os fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido os jornais ou escutado o rádio. Então, veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder. Elas as expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana, e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato com uma votação quase unânime, perdendo somente em 2 estados. Agora, observe como a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção. O presidente mudou a sua política, baseada em definições de propósito, e entrou para a indefinição e para a alienação. A sua mudança na política dividiu o poderoso Partido Trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele.
Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso e, mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em 2 grupos, prós e contras, e com um resultado final que o que sobrou daquele presidente foi somente o seu sorriso de $1 milhão e seu aperto de mão firme. Obviamente, não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida americana. Aqui, então, temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força por meio da definição de propósito e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação. Tanto na subida quanto na sua queda, pode-se ver claramente o funcionamento da alienação, da não alienação, alcançando um pico por meio do poder, do ritmo hipnótico e do tempo. Em toda a vida, o diabo teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo. Ele viu eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios que muitos teriam dado tudo o que tinham para ter. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual finalmente dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal orientada para o sucesso. Alienei-me em algum momento ou outro em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho de busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente 2 de cada 100 pessoas têm um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência que minhas análises claramente corroboram as afirmações do diabo, de que ele controla 98 de cada 100 pessoas, devido justamente ao hábito da alienação. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para obtenção do meu maior propósito na vida. Da minha experiência de ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias, sei definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam uma com as outras o fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas, se houvesse uma política definida para fazê-lo. Elas não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Assim, a história é feita desde o princípio dos tempos. O homem que tem o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-lo. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas têm políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição
que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas, porque a oposição não tem um plano, nenhum propósito e também não tem uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Naquelas 3 breves frases, você tem todas as informações necessárias para distinguir com toda clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim de nossa visita por meio deste livro. Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase a coisa mais importante que eu tentei expressar neste livro, seria algo do tipo: os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Aí você tem a frase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever neste livro, com o máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Então aqui estamos no final da mais estranha de todos os milhares de entrevistas que fiz com as maiores personalidades, por um período de mais de 50 anos de trabalho, na minha procura pelas verdades da vida, que levam à felicidade e à segurança econômica. É estranho, no entanto, que, após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade em centenas de formas antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina de nosso caminho. Mas o mais estranho de toda esta dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial, sem ter de me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. Eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava com grande abundância, sempre disponível, esperando pelo meu comando. Procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, por meio dos quais os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Infelizmente, eu não entendi essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão, porque, se a tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no vale da sombra da vida. A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela são da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura desta entrevista, você precisa concordar com cada porção dela.
Você somente tem que pensar em chegar às próprias conclusões em relação a cada parte desta entrevista, o quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto de defesa quanto de acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Nós chegamos ao final deste livro. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado proveito. E agora, vamos embora pro próximo. Tá na hora de despertar o seu gigante. Bora lá?